Palavras do apóstolo Paulo, palavras pelo Espírito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui há uma ilustração diante de nós neste versículo. É uma ilustração surpreendente quando você percebe ela, e desafiadora também, mas nós não percebemos essa ilustração com muita facilidade. Esse é um texto que fala sobre o salário. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. E normalmente nós lemos da seguinte maneira este versículo, por isso que nós não percebemos rapidamente a ilustração. O resultado de pecar contra Deus é a condenação. O salário do pecado, é a morte. Não é apenas isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não está apenas dizendo, veja o resultado do pecado e a condenação. Ele já disse isso muitas vezes. Ele está colocando carne e osso nessa declaração, nesta verdade. E o que ele faz aqui é personificar o pecado, transformá-lo em uma pessoa. Observe novamente. Porque o salário do pecado é a morte. Você percebeu? Paulo personifica o pecado. Ele é visto aqui como uma espécie de patrão, empregador que paga o seu salário aos seus funcionários, porque o salário do pecado é a morte. Um tirano, um comandante de um exército, um empregador difícil, mas que paga certinho e em dia o seu salário. Essa é a ilustração e ela é colocada aqui, e essa ilustração ela conclui um raciocínio que tem início lá no primeiro versículo do capítulo 6. E ao longo desse capítulo 6 inteiro, e nós não percebemos com facilidade, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dando forma, personalidade, personificando o pecado aqui. Deixa-me provar isso para você. Comece comigo, por exemplo, no versículo 6, a segunda parte do versículo 6. Aqui ele começa a dar forma, a colocar carne no pecado. Versículo número 6, a segunda parte, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Versículo de número 12, ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, ele é um rei, ele tem poder. Versículo 13, a primeira parte, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Versículo 14, a primeira parte também, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Versículo de número 16, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, versículo 17, mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Tendo ilustrado, tendo personificado o pecado, ele diz, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Essa é a ilustração. É maravilhoso, não é? É intrigante. É surpreendente, na verdade. Porque nós não costumamos pensar desta maneira ao pensar sobre o pecado. Nós pensamos sobre o pecado em termos de ações cometidas, nunca em termos de um serviço prestado a um empregador. Mas é isso que Paulo está fazendo aqui. É isso que ele está dizendo. Ele é um chefe, ele é um empregador, mesmo um tipo de soberano aqui, uma espécie de rei. No capítulo número 5, no versículo de número 21, nós lemos essas palavras, para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reinasse pela justiça. No capítulo 6, versículo de número 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Um tipo de soberano. E ele é personificado aqui na ilustração do apóstolo Paulo como alguém que possui grande poder, grande domínio sobre os seus empregados. Queridos amigos, a palavra de Deus está descrevendo aqui, então, nessa ilustração, que quando nós pecamos, quando uma pessoa peca contra Deus, eu devo definir isso, pecado é a transgressão da lei moral de Deus. Quando alguém peca, que Paulo está dizendo aqui, que a pessoa não somente peca, mas ela trabalha, ela presta um serviço ao pecado, ela está produzindo, ela está entregando resultados.
É isso que ele está dizendo. Isso é estarrecedor, se nós tomarmos com seriedade o que ele está dizendo. Isso é estarrecedor, sabendo que é o Espírito de Deus quem está falando a partir do apóstolo Paulo. Queridos amigos, nós estamos a serviço do pecado, de um tipo de empregador, se nós não servimos a Deus, o Deus vivo. E a consequência, diz então o apóstolo Paulo, de uma vida concluída, vivida assim, neste serviço, diz a Bíblia, é a morte eterna